Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos iniciando esta live no canal Viva com Deus, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que os irmãos comentassem aí como que está a transmissão, como que está aí o som, como que está aí a imagem. Nós iremos iniciar uma live hoje falando sobre Enoque. Enoque é um tipo do arrebatamento pré-tribulacionista. Preciso aí de um comentário de vocês aí para a gente poder iniciar, como que está aí a transmissão, meus irmãos. Comente aí para nós iniciar a nossa live. Aqui está numa correria tremenda, corre de uma coisa, corre atrás de outra, e a gente tinha marcado para 9 horas, não deu certo. Iniciamos a transmissão, tivemos problema. Agora vai dar certo. O irmão Altair está dizendo muito boa, graças a Deus. Seja bem-vindo, irmão Altair. Vamos orar, meus irmãos. Ore para Deus colocar a mão para a gente poder fazer essa live até o final. Vai ser um estudo muito importante para o povo de Deus e você pode até compartilhar esse estudo com outras pessoas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante da Tua presença essa live, meu Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, abençoa, meu Pai. Coloca as tuas mãos santa e poderosa, proteja, meu Pai, cada um dos teus servos, dai-nos a vitória, que essa transmissão chegue, ó Pai, até a casa dos teus servos. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, irmã Ana, paz do Senhor Jesus. Nós estamos tendo aqui um reflexo aqui, eu vou ter que desligar uma luz aqui, vamos ver como que vai ficar aí, os irmãos me falam aí se vai ficar muito escuro. Porque eu vou ter que desligar essa luz aqui, que está dando um reflexo ali no quadro, e nós vamos usar o quadro. Continua o reflexo, mesmo com o quadro, sem a luz. Vê se está muito escuro aí, irmão, nos fale aí se está escuro ou não. Liguei de novo a luz, mas o reflexo continua. Não vai resolver. Então, eu creio que é a luz do sol, né, que está batendo na janela aqui. Mas vamos assim mesmo continuar, meus irmãos. Vou pedir à minha esposa para fechar essa janela da sala. Eu creio que é porque está dando um reflexo aqui na sala. Deixa ela fechar aqui para nós ver se vai resolver o problema. Aí, agora sim. Agora ficou legal. Então nós vamos iniciar a nossa live aqui falando sobre Enoque. Primeiro eu gostaria que você, meu irmão, que você fosse um bereano. Seja um bereano, pega a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 5. Nós vamos estudar hoje o significado dos 10 nomes no original hebraico, porque tem mensagens atrás dos 10 nomes. Tem mensagens atrás dos 10 nomes, meus irmãos. São mensagens profundas. Jeremias 33, versículo 3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, aqui nós vemos aqui, lá em Isaías 46, versículo 9, Deus ele disse lá no no Isaías 46, versículos 6 e 9, que ele é Deus que mostra o fim desde o princípio. Então vamos ver aqui, ó, Gênesis capítulo 5 aqui. Nós temos aqui 10 nomes aqui, ó. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher. Os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele deu o nome de Sete. Depois que gerou este filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos, gerou Enós. Depois que gerou Enós, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu.
Enós viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enós viveu 815 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enós foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si, junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então, meus irmãos, veja bem que coisa interessante aqui. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui, então, 10 nomes aí na genealogia aí de Sete, né? Na genealogia de Sete. Eu vou repetir aqui para os irmãos, se vocês quiserem anotarem aí. Adão, Sete, Enós, Quenar, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalá, Lameque e Noé. São 10 nomes. O número 10 na Bíblia, ele significa plenitude terrena, ou seja, a concretização de todo um projeto de Deus. Isaías 46, versículo 9, diz assim: Eu sou o Deus que anuncie o fim desde o princípio. Então, o que é que nós vemos atrás desses nomes aqui? Cada nome desse aqui, ele tem um significado no hebraico. Isso aqui forma frases, meus irmãos. Então, quando nós estudamos o significado desses 10 nomes aqui, nós anotamos o significado, nós formamos frases aqui. E nós vemos, então, a primeira vinda de Jesus, os 4 evangelhos, nós vemos, então, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém. Tudo atrás do significado dos 10 nomes. Nessa genealogia de Sete. A outra genealogia, que é a genealogia ímpia, os irmãos vão ver que lá existem muitas conquistas, né? Na genealogia ali de Caim, ali tem muitas conquistas, mas na genealogia de Sete, que é a genealogia da qual surgiu o povo judeu e depois, do ponto de vista espiritual, a igreja, você vai ver no Gênesis 5 porque a vocação da igreja é espiritual. A vocação da igreja, ela não é terrena. Então, meus amados irmãos, eu queria compartilhar isso com vocês. Já quero deixar bem claro que eu estou compartilhando uma mensagem que não é minha. A gente não pode compartilhar uma mensagem que não é da gente e não citar a fonte. Então, isso chama-se plágio, né? Plagiar. Então, eu estou compartilhando com vocês uma mensagem que é da Chamada da Meia-Noite, do Norbert Litt, que é o diretor internacional da Chamada da Meia-Noite, lá da Zurique, na Suíça. Então, veja bem, se você quiser anotar, anote aí. Nós vemos Adão primeiro, que é o pai da humanidade. A humanidade, ela começa com Adão, né?
Adão, ele é o pai da humanidade. Aí nós vemos aqui Adão, Sete, Enós, Kená, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalá, Lameque, significado no original hebraico. No original hebraico, cada nome tem um significado. Então nós vamos anotar e montar uma frase aí. Vocês vão ver que coisa tremenda que é isso aqui. Primeiro, Adão. Adão significa homem. E inicia com Adão. A humanidade ensina com Adão. Os irmãos vão falando aí na transmissão, como está a transmissão, se está boa, né, como que está aí o som, a imagem, né? Os irmãos vão falando aí. Então, Adão, o primeiro nome aí, Adão, significa homem ou humanidade. O segundo nome é Sete, estabelecido ou determinado. Sete, estabelecido ou determinado. O terceiro nome aí é Enós, quer dizer mortal e pecaminoso. O quarto nome é Kená, que quer dizer medo. O quinto é Maalalel, que quer dizer Deus abençoado. O Jared quer dizer descerá. O Enoque quer dizer ensinar e ser consagrado. Metusalá significa sua morte traz. O Lameque significa desesperado e violento. E o Noé quer dizer descanso, paz e consolo. Então vamos formar a frase. Diz assim: ao homem está estabelecido ter medo da morte. Todo homem que não tem Jesus, ele tem medo de morrer, né? Então forma a frase: ao homem está estabelecido ter medo da morte. Mas o Deus abençoado descerá para ensinar. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele deixou o seu trono de glória e ele veio aqui na terra e se fez carne e habitou entre os homens para nos ensinar o evangelho. Então aqui nós já vemos os 4 evangelhos aqui: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio, Isaías 46, versículo 9 e 10. Mas o Deus abençoado descerá para ensinar. Jesus fez isso, ele desceu aqui na terra para nos ensinar. Sua morte traz, ou seja, a morte de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Nós temos até um corinho: pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós. Então, sua morte traz ao desesperado consolo. A morte de Jesus, então, ela trouxe a nós consolo. Consolo. A morte de Jesus trouxe para nós consolo. Então, aí, no significado desses 10 nomes, nós já vemos aí a primeira vinda de Jesus. Nós vemos aí o evangelho, os 4 evangelhos aí. Meus irmãos, que coisa tremenda. Tudo no significado dos 10 nomes. Mas quando nós chegamos no número 7, agora nós vamos ver a escatologia. Agora nós vamos ver a escatologia a partir do número 7, que é Enoque. Enoque, no original hebraico, significa ensinar e ser consagrado. Enoque quer dizer ensinar e ser consagrado. Esta é a tarefa da igreja, a verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja, ela prega o evangelho bíblico, o evangelho cristocêntrico. Ela ensina e ela é consagrada. O que está dizendo aí o texto aí do Gênesis 5, versículo de número 24? Enoque, ele foi o quê? Transladado, ou seja, ele foi arrebatado. Enoque foi arrebatado. Enoque, ele é um tipo, Gênesis 5, versículo de número 24. Olha aqui o que diz aqui. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Para nós subirmos no arrebatamento, nós temos que ser consagrado. Enoque era um homem consagrado. Ele era consagrado. E ele andava com Deus. Nós temos que andar com Deus e ser consagrado. Deus tomou Enoque. Nós vamos aqui para o quadrozinho aqui, né? Eu sei que é difícil dos irmãos acompanhar aí, mas você pode comprar um quadro desse, meu irmão, depois. Você deve comprar esse quadro, O Plano Divino através dos séculos. Então aqui nós vemos aqui a tomada de Enoque aqui, ó. Enoque sobe bem aqui, ó. Enoque foi transladado, Gênesis 5, 24. Olha que coisa tremenda. Enoque,
ele vai levado, ele significa ensinar e consagrado. A igreja de Cristo, ela tem que ensinar e ser consagrada. Enoque, ele tipifica o arrebatamento pré-tribulacionista. Ele sobe, Enoque sobe antes do dilúvio. O dilúvio aqui, ele é uma representação da grande tribulação. A Arca de Noé aqui, então, é uma tipificação do povo judeu. Preste atenção, os irmãos, que a arca, ela passa pelo período da tribulação, depois ela retorna no Monte Ararat, na Turquia, e inicia-se, então, um novo mundo. Veja bem aqui no quadro, a igreja é arrebatada, né, Enoque. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio, então Enoque sobe aqui, ou seja, a igreja sobe aqui no quadro, né? Nós estamos vivendo a era de Laodiceia, a igreja sobe, a igreja tipificada em Enoque, ela sobe antes da grande tribulação. Então, veja bem, Israel, a arca, ela tipifica a nação de Israel. Israel passa pelo período da tribulação e Jesus volta no Monte das Oliveiras em Israel, inicia-se um novo mundo, um milênio. Então a arca passa pela tribulação do dilúvio e inicia-se um novo mundo no Monte Ararat. Interessante, meus irmãos, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque no nome Enoque, nós vemos então o arrebatamento da igreja. E o que vem depois do arrebatamento da igreja, meus queridos irmãos? O que é que vem depois do arrebatamento da igreja? Eu gostaria que vocês comentassem aí. Vamos ver se os irmãos estão antenados mesmo. O que é que vem depois do arrebatamento da igreja? O que é que nós estamos aguardando? Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, mas vai vir algo após o arrebatamento da igreja, um período terrível. Alguém vai surgir depois do arrebatamento da igreja. A irmã Ana colocou a grande tribulação, é isso mesmo, irmã Ana. Vem a grande tribulação e o cavaleiro do cavalo branco. É exatamente a sequência aqui, ó. Depois de Enoque, Enoque no original significa ensinar e consagrado. Mas o outro nome depois de Enoque é Metusalá, sua morte traz. E o outro nome é Lameque, desesperado e violento. Ou seja, após o arrebatamento da igreja, Enoque tipifica o arrebatamento da igreja. Aí vem o anticristo. O que o anticristo traz? Ele traz morte, ele traz violência. Isso está atrás do nome Metusalá e Lameque. Atrás do nome Metusalá e Lameque. Depois, meus irmãos, olha que coisa tremenda isso aqui. Olha que coisa tremenda. O último nome aqui é Noé. Sabe o que significa Noé? Noé significa descanso, paz e consolo. Então, no final da tribulação, o que acontece? No finalzinho da tribulação, o que acontece? Coloca aí para mim aí. O que acontece bem aqui no finalzinho da tribulação aqui, quando termina a tribulação, o que acontece? Coloca para mim aí, por gentileza. Vamos ver se os irmãos estão ligados mesmo. Porque no nome Noé significa descanso, paz e consolo. Eu vou adiantar aqui para os irmãos. Depois da grande tribulação, o que acontece? No nome Noé aqui, ó, descanso, paz e consolo. Preste atenção. A arca passa, a arca de Noé aqui, cadê aqui? A arca está aqui, ela passa pela tribulação e ela retorna no Monte Ararat, na Turquia. Israel passa pela grande tribulação, no final da tribulação, Jesus volta no Monte das Oliveiras e estabelece o reino de paz milenial. É exatamente o nome Noé. Noé significa descanso, paz e consolo. É o reino teocrático, irmã, é isso mesmo. 1000 anos de paz sobre a terra. Então, tudo aqui, meus irmãos, atrás dos 10 nomes, de Adão até Noé. Nós vemos, então, os 4 evangelhos, forma a frase, os 4 evangelhos. Nós vemos, então, o arrebatamento pré-tribulacionista, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém. Eu tenho certeza que os pós-tribulacionistas jamais irão pesquisar isso aqui, porque o dia que eles pesquisarem isso aqui, eles vão ver que a igreja ela não vai passar pela tribulação. Eu vou repetir para vocês. Enoque é a igreja, é ensinar e ser consagrado. Enoque sobe antes do dilúvio. A igreja sobe antes da grande tribulação.
A igreja sobe antes da grande tribulação. A arca passa pela tribulação, Israel passa pela tribulação. A arca retorna no Monte Ararat, Israel retorna no Monte das Oliveiras, Jesus retorna no Monte das Oliveiras e estabelece o reino de paz milenial. O significado do nome Noé, descanso, paz e consolo. Então nós vimos aí nos 10 nomes, no significado dos 10 nomes, nós vimos aí os 4 evangelhos, a primeira vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém. Meus irmãos, as coisas de Deus é muito tremenda. Eu tenho aqui mais um textozinho aqui que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho isso aqui tremendo. Mateus, capítulo 17. Nada foi colocado nas escrituras por acaso. Jeremias diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mateus, capítulo 17. Preste atenção nesse texto, meus amados. Que coisa tremenda isso aqui. Olha aqui, meus amados irmãos. Mateus 17. Confere aí na sua Bíblia. Seja um bereano, meu irmão. Seja um bereano. Mateus, capítulo 17. Olha que coisa tremenda isso aqui. Onde nós estamos vivendo do ponto de vista profético, eu vou mostrar para os irmãos aqui dentro do quadro, baseado aqui em Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, preste atenção nisso aqui, meus irmãos, isso aqui é profundo. Deus tem coisa profunda para nos revelar aqui. 6 dias depois. 6 dias são 6.000 anos. 6.000 anos. Ou seja, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. 6 dias depois, 6.000 anos. Então, 6 dias depois, Jesus tomou consigo, ele toma consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular. Então, ele pega Pedro, Tiago e João e leva eles em particular. Ou seja, isso aqui é uma figura do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser tomada de uma forma particular. Pedro, Tiago e João, ele é um tipo do arrebatamento. Pedro, Tiago e João, ele é um tipo da igreja, porque foram os primeiros homens a ser salvos na beira do mar da Galileia. Então, Jesus toma esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, e os leva em particular. E a Bíblia, ela nos dá a época 6 dias depois, ou seja, 6.000 anos depois. Então, vamos para o quadro, meus irmãos, para nós ver onde nós estamos vivendo. Isso aqui é coisa tremenda. De Adão, aqui Adão, né? Adão é o pai da raça humana. De Adão até a cruz aqui, até Jesus, são mais ou menos 4.000 anos, ou seja, 4 dias. 4 dias. De Jesus até o ano 2000 são mais 2 dias. Então, veja bem, de Adão até o ano 2000 seria, então, 6.000 anos. 6 dias divinos. Desde a criação de Adão, vou repetir aqui, desde a criação de Adão até o final do Antigo Testamento são 4.000 anos, e de aqui o início do Novo Testamento até o ano 2000, mais 2.000 anos. Então, seria 4.000 anos o período do Antigo Testamento, 2.000 anos até o ano 2000. Mas nós estamos vivendo no ano 2022. Então, passou, aqui está dizendo, 6 dias depois. Está vendo aí? Ele indica para nós a época que ele vai arrebatar a igreja. 6 dias depois. Nós estamos, então, vivendo no ano 6.022. Então, já temos 22 anos dentro já do 7º milênio, mas contando, eu quero deixar isso aqui bem explicado, porque contando da criação. São 6.022 anos, mas contando da criação. Agora, da queda de Adão já é diferente. Da queda de Adão até a segunda vinda de Jesus em Jerusalém, aí é 6.000 anos. A mensagem que nós fizemos ontem ali, baseada em Ezequiel 46, né? Quando o príncipe ali entra, ali pela porta dourada, no final de 6 dias de trabalho, ou seja, o trabalho, ele entrou no mundo através da queda de Adão. Mas contando a partir da criação
Quando Deus criou Adão ali no Jardim do Éden, nós já estamos no ano 6022. Então, o texto de Mateus 17 está dizendo assim, 6 dias depois, ou seja, passou 6.000 anos. 6 dias depois, ele toma Pedro, Tiago e João, que é uma figura da tomada da igreja. Aqui fala que ele levou em particular a um alto monte. Aleluia! Então, Jesus, ele leva a igreja. Esse alto monte aqui é uma figura da glória eterna. Ele toma a igreja aqui e leva ela para a glória eterna. Meus irmãos, isso aqui é muito maravilhoso, isso aqui é muito tremendo. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Isso é muito profundo, meus irmãos. Como eu disse aos irmãos, essa mensagem ela não é minha. Essa mensagem é do Dr. Norberto Litt, da Chamada da Meia-Noite, né? É da Suíça. Esse significado dos 10 nomes, se você quiser anotar aí, eu vou repetir para você aí, ó. É Adão, Sete, Enós, Kená, Malalel, Jared, Enoque, Metusalá, Lameque e Noé. São 10 nomes, o número 10 é a plenitude terrena. O significado dos números na Bíblia, o número 10 significa a plenitude terrena. Ou seja, o projeto de Deus, tudo já foi projetado, já foi determinado por Deus. O projeto de Deus com a raça humana já está aqui no Gênesis 5. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Isaías 46, versículo 9 e o versículo 10. No significado dos 10 nomes, como eu disse, os irmãos vão ver os 4 evangelhos, a primeira vinda de Jesus, a morte de Jesus. Mas também nós vamos ver, a partir do nome Enoque, nós vamos ver o arrebatamento pré-tribulacionista, a grande tribulação representada no nome Metusalá e Lameque, porque Metusalá e Lameque significa morte, homem violento. E no nome Noé, descanso, paz e consolo. No nome Noé, nós vemos então a segunda vinda em Jerusalém. Em Jerusalém. Então, meus irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa live, né? Eu quero agradecer a compreensão de todos, né? Nós estamos aprendendo ainda, né? Estamos aprendendo. Às vezes a gente leva aqui uma surra aqui do computador, mas nós estamos aprendendo, meus irmãos. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Eu precisava muito de interagir com vocês, inscritos do canal João Peixoto, canal Lideni Peixoto, Viva com Deus. Eu precisava de interagir com vocês, e Deus nos deu agora essa oportunidade de interagir com vocês. Irmãos, nós estamos vivendo nos dias finais. O arrebatamento da igreja, ele é o próximo evento na agenda de Deus. O próximo evento na agenda de Deus será o arrebatamento da igreja. Tipificado em Enoque. E eu quero ler mais algumas coisinhas com vocês. No livro de Hebreus, meus irmãos, nós já estamos quase terminando a nossa live, então eu quero compartilhar com vocês mais um pouquinho de escritura sagrada. Seja um bereano, meu irmão. Seja um bereano. Seja um bereano. No livro de Hebreus, no capítulo 11. Vamos lá? Hebreus capítulo 11, meus amados e queridos irmãos, versículo de número 5. Pela fé, olha aqui que coisa tremenda, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado. Muitos de nós não iremos morrer, nós seremos levados antes de morrer. Enoque aqui, ele é um tipo da igreja que será arrebatada pela fé. Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado. O mundo não vai achar a igreja mais. Porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Meu irmão, você quer ser arrebatado? Agrade a Deus.
quer ser arrebatado, agrade a Deus. Viva uma vida santa, viva uma vida de santidade, uma vida abnegada, fuja do pecado, fuja do pecado. Eu quero ler mais um textozinho que se encontra em Judas, que também vai falar de Enoque. Judas, ele está antes do Apocalipse. Pega a sua Bíblia, meu irmão, você bereano. Consulte na Bíblia, vá para a Bíblia. Judas diz assim, preste atenção. Versículo 14, foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Enoque, o sétimo depois de Adão. Nós, a igreja, nós somos a sétima depois de Adão. Por que nós somos a sétima? Nós vamos ser arrebatados, meus irmãos, nós vamos ser tomados. Por que nós somos a sétima depois de Adão? A igreja é a sétima depois de Adão. Voltando para o quadro. De Adão até aqui o fim do Antigo Testamento, 4 dias divino, 4.000 anos. De Jesus até o ano 2000, mais 2 dias, 6.000 anos. Nós estamos no ano 6.022, então. Então, já temos 22 anos dentro do 7º milênio, contando a partir da criação. Então, nós somos o 7º depois de Adão. Enoque era o 7º depois de Adão. Nós somos o 7º, a igreja verdadeira. A igreja do arrebatamento, ela é a 7ª depois de Adão. A qualquer momento, meus irmãos, nós iremos embora. A qualquer momento, a trombeta vai tocar e nós vamos romper a força da gravidade. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é tremendo, meus amados irmãos. Deus é tremendo. Aqui, voltando aqui para os comentários, a minha esposa, seja bem-vinda. Meu amor, Lideni Peixoto, excelente estudo sobre os 10 nomes. Irmã Ana Maranata, tudo é perfeito. É verdade, irmã Ana. Esse mundo já deu para nós, verdade, irmã Ana. O pecado pesa e entristece, não vale a pena. É verdade, irmã. Nossa, ele foi o 7º. É verdade, irmã. Enoque foi o 7º. Nós somos o 7º depois de Adão. Nós vamos embora, meus irmãos. Faz uma live à noite, pastor, irmão Otair. Vou ver a possibilidade, irmão Otair. Estarei comunicando com os irmãos. Irmã Ana, aleluia. Eu espero que seja esse final de semana, passar a Páscoa com o noivo. Aleluia. Glória a Deus. Otair, tem misericórdia de mim, Senhor, me leva no arrebatamento. Irmão Otair, o segredo é fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Enoque foi tomado, porque antes, vou repetir aqui o texto de Hebreus aqui para vocês, para nós encerrar. Eu vou repetir o texto de Hebreus para os irmãos. Confere aí na sua Bíblia, seja um bereano aí, pesquise, né? Pesquise. O segredo da transladação de Enoque, no versículo 5, não dá graça. Olha, Deus é perfeito demais, irmão. Graça é favor imerecido. No versículo 5, Hebreus 11, 5, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Muitos de nós não vamos morrer. Não foi achado, o mundo não vai encontrar mais a igreja, porque Deus o havia levado. Olha aí, irmão. Otair, irmão Otair. O segredo para subir no arrebatamento da igreja. Olha aqui, no versículo 5. Porque Deus o havia levado, pois antes de Enoque ser levado, ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Quer ser arrebatado, meus irmãos? Agrade ao Senhor, agrade a Deus, faça a vontade de Deus, pregue o evangelho, anuncie as boas novas, faça a obra social, cuide da viúva, cuide do órfão, abençoe as pessoas. Aleluia! Esse é o segredo. Quer ser arrebatado, agrade a Deus. Enoque, ele foi levado, porque antes de ser levado, ele alcançou o testemunho de que havia agradado ao Senhor. Amém, meus amados?
Irmão Atair, passou o que você me fala do Romilson marcar a volta de Jesus para o dia 16. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso, meus irmãos. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Há pontos que as Escrituras se calam. Onde as Escrituras se calam, nós temos que calar também. Nós não podemos marcar a data do arrebatamento da igreja, porque isso não cabe a nós. Deuteronômio 29, versículo 29, é uma coisa que só pertence a Deus. Se marcou para 16, está errado, porque nós não podemos fazer isso. Que venha, né? Quem dera que fosse, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos preparados. Mas eu não corro o risco de ser escarnecido, de marcar volta de Jesus, para depois não acontecer, para depois as pessoas virem escarnecer da gente. Os pós-tribulacionistas, eles estão de olho nisso aí. Eles estão de olho nesse negócio de marcação de data e eles vão escarnecer dessas pessoas que marcam a data do arrebatamento da igreja. Este é um ponto que a Bíblia se cala. Eu aprendi isso com o pastor Samuel Batista. Ele tem um canal aí no YouTube. Onde a Bíblia se cala, nós devemos de calar também. Devemos estar preparados para o arrebatamento todo dia, toda hora. Não é só o dia 16 agora, não. Todo dia nós temos que estar preparados para o arrebatamento, porque ele é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. O irmão Messias Lima, pastor, quanto tempo ainda temos aqui nessa terra? Eu não sei, irmão. Eu sei que está findando. Eu sei que está findando. Está por um fio o arrebatamento da igreja. Mas o tempo correto eu não sei dizer ao amado irmão. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome que é sobre todos os nomes. Vamos orar para nós encerrar essa live. Essa live vai ficar gravada no canal Viva com Deus. Os irmãos podem compartilhar. Os irmãos podem compartilhar esse vídeo, meus irmãos. Amém? Eu creio que as coisas agora estão engrenando. Graças a Deus. Um irmão em Cristo, o irmão Jefferson. Deus abençoe o irmão Jefferson, que tem nos ajudado muito a ajeitar esse computador aí. Muito obrigado, irmão Jefferson. Agora o negócio vai engrenar. Amém, meus irmãos? Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos fazendo uma live no meu canal, canal João Peixoto, 9 horas da manhã. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer a Ti, meu Pai, por esses momentos que nós passamos juntamente com Teus filhos, meu Pai. Visita, meu Pai, a cada um dos irmãos que estão presentes nessa live. Meu Pai, fortaleça a nossa fé. Fortaleça, meu Pai, o teu povo, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Da mesma forma que Enoque foi transladado, nós também queremos ser transladados, meu Pai. Enoque agradou a Deus. O segredo é agradar o Senhor, meu Pai. Ele alcançou o testemunho antes da sua transladação. Ele alcançou o testemunho de que agradara ao Senhor. Pai, nós queremos agradar o Senhor para nós subirmos no arrebatamento. Visite o teu povo, meu Pai. Dai vitória à tua igreja, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz de Jesus, meus irmãos, e até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Maranata! Todos aí, comente aí, Maranata! Aleluia, Jesus. O irmão Messias Lima, aonde vende esse painel, pastor João? Irmão Messias, você vai conseguir esse painel no site da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ou se não, no site do Mercado Livre. O nome do quadro é O Plano Divino através dos Séculos, do saudoso Lourenço Olson, né? Que é um escritor sueco. Mas todo estudante de escatologia precisa de ter esse quadro. Esse quadro, ele é profundo e ele está dentro da escatologia pré-tribulacionista. Ele está dentro da escatologia correta. Então, é um quadro muito interessante e os irmãos que gostam de escatologia precisam de ter esse quadro. Entra aí no site da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ou também no site do Mercado Livre, que você vai encontrar
esse quadro para você comprar. Amém, irmão Messias? Deus abençoe a todos os irmãos. Em nome de Jesus, tenham todos um final de quinta-feira, na presença de quarta-feira, aliás, né? Hoje é quarta. Um final de quarta-feira abençoado na presença do Pai Celestial. Amém. Glória a Deus. Concordo com o irmão Maurício. É isso aí mesmo, irmão Maurício. Dia e hora ninguém sabe, mas mês e ano, Jesus falou sim. Tá certo. Nós podemos estudar a época. Amém? A minha esposa colocou, verdade, temos que aguardar o arrebatamento todos os dias de nossas vidas, até porque Jesus pode vir individual para cada um. Exatamente. A morte também é iminente, irmão. Nós não sabemos a hora que nós vamos morrer, então nós temos que estar pronto. Irmã, a paz a todos, benção, irmã Ana e a irmã Enia Nunes. Deus te abençoe, pastor João Peixoto. Deus abençoe a sua família também, irmã Enia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Assim nós estaremos encerrando a live. Compartilhe essa live, irmãos. Compartilhe. Esse vídeo vai ficar gravado no canal Viva com Deus. Os irmãos podem compartilhar esse vídeo aí, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.